Como saber se estou no caminho correto? A Bíblia nos conta uma história de um homem chamado Saulo, que no final do capítulo 7 diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? Morte de Estevão. Estevão acreditou em Jesus, estava seguindo a Jesus e foi morto por isso, por acreditar em Jesus. E Saulo concordava com a morte que ele sofreu. Ele foi morto a pedradas, apedrejado. Esse homem chamado Saulo, continuando no capítulo 8, diz assim, versículo 3: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, Saulo, que futuramente será dado o nome para Paulo, acreditava que estava no caminho correto, perseguindo, naquela época, as pessoas que seguiam a Jesus. Ele fielmente estava convicto que ele estava no caminho correto. Mas a sua história mudou. No capítulo 9, diz assim: Saulo, respirando ainda a ameaça e a morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, como que ele tinha convicção de que aquele movimento, falando de Jesus, estava errado. Mas ele que estava errado. Mas ele era sincero, ele queria ir de acordo com a lei judaica, e aqueles homens líderes da época que não acreditavam em Jesus. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim, homens como mulheres, o levasses presos para Jerusalém. Até aí. Então ele estava convicto, ele estava no caminho certo, mas não estava, até o grande momento do seu encontro com o Senhor Jesus. Seguindo ele, na verdade, está fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo as pessoas que falavam de Jesus, mas na verdade ele estava perseguindo o Senhor Jesus. Este capítulo 9 trata-se da conversão de Saulo, que transformou-se para Paulo. Pessoas sinceras que acham que estão no caminho certo, mas para ser mudado, transformado, para saber o caminho real e verdadeiro, é o encontro com o Senhor Jesus. Somente o encontro genuíno com o Senhor Jesus mostrará o caminho certo para a sua vida, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A partir desse momento, na história desse homem, Paulo se converteu, se tornou o maior escritor do Novo Testamento, para mim, na minha visão, o maior dos apóstolos. Perseguia aos cristãos, perseguia a Jesus e tornou-se um servo, um apóstolo de Jesus. Era sincero nos seus atos, porém, a partir do encontro com Jesus, mudou completamente de vida em todos os sentidos. Que Deus te abençoe. E mesmo que você esteja em outro caminho, seja sincero, tenha um encontro com o Senhor Jesus, que Ele mostrará o verdadeiro caminho, pois Ele é, novamente eu digo, o caminho, a verdade, é a vida, é o Senhor Jesus Cristo, não existe outro. Saiu de Jesus Cristo, não é a verdade. Deus te abençoe.